Projeto Nosgor Sonora apresenta Contos Nosgorianos, A Montanha Proibida, de M. Selendorn. Capítulo 43. O Gigante Exilado. Às vezes, é preciso seguir suas vontades. Em Bravamargem, a noite caiu. Os moradores recolheram-se em suas casas após mais um dia de labuta. As tochas de fogo, que serviam de iluminação do vilarejo, foram acesas em vários locais. A branda brisa soprava o solo terroso e erguia algumas nuvens de poeira em alguns pontos mais descampados, sem muitas habitações e plantações. Enquanto a tranquilidade parecia reinar na maioria das moradas, a Academia Mágica ainda estava ativa. Contudo, não eram todos os aprendizes e mestres que estavam realizando atividades. Havia apenas 3 pessoas no local: Galad, Baldus e Galdor. O erudito filho de Elgar persistia incansavelmente em suas leituras sobre alquimia. Ele estava alternando o local de seus estudos entre a biblioteca da Academia Mágica e sua casa. A maioria das pessoas acreditava que Galad não parava para descansar. Sua esposa, Ivana, e seus filhos, Gaim e Endar, o descreviam como uma aberração de conhecimento ambulante. No entanto, Galad não era tão resistente. Em certas ocasiões, ele parava para alimentar-se e dormir. Por outro lado, Baldus, o mestre alquímico de Bravamargem, estava preocupado com Galad. Ele não gostava muito das zombarias que ouvira nos corredores da academia, nem considerava o filho de Elgar uma aberração. O velho professor acreditava que o filho de Elgar estava compenetrado demais nos estudos. A carga de conhecimento é muito intensa, pensava ele. Confinado em sua sala na academia, Galdor ainda refletia sobre as incertezas do futuro. O grande mago estava consciente que não tinha controle sobre todos os fatos. Porém, o mistério acerca das intenções de Ankar o deixava mais preocupado que o normal. E se o primogênito de Elgar estivesse reunido de Betel, filho de Dovanor, como Galdor deveria proceder? As dúvidas e questionamentos prosseguiam travando uma incessante batalha em sua mente, quando, de repente, o grande mago teve seus pensamentos interrompidos por uma batida em sua porta. Toque, toque. Soou a porta, após receber 2 leves golpes de algum objeto de madeira, possivelmente um cajado de mago. Quem é? Disse Galdor, suspeitando ser uma visita de Galad com algum questionamento qualquer sobre magia. Era Baldus. O magro senhor de pouquíssimo cabelo abriu a porta e enfiou seu rosto para dentro, para que Galdor o visualizasse. Seu sorriso era sincero e suave. Sua falta de cabelo, unida de sua magreza, lhe dava uma aparência de cansaço, quase exaustão. Contudo, apesar da idade avançada, Baldus nada tinha de cansado. Era muito vívido e positivo. Entre, Baldus, entre, disse o mago, tranquilamente. Confesso que pensei ser Galad com mais alguma dúvida. Pois estou aqui para falar sobre ele, caro amigo.
revelou Baldus, alterando sua feição tranquila para um misto de apreensão e piedade. Galdor não conseguia esconder seu descontentamento com as escolhas de Galad. Embora o velho mago tivesse consciência de que a presença de Galad nos estudos alquímicos seria de muita valia para a área. Baldus sentia uma certa culpa naquilo tudo, ainda que não tivesse feito esforço algum em colocar o filho de Elgar no caminho da alquimia. Precisamos falar sobre ele e com ele também, revelou o mestre alquimista. O que temos para tratar sobre o filho de Elgar? Ele não está indo bem no caminho escolhido? Questionou Galdor, alimentando a esperança de uma possível desistência de Galad na alquimia. Ele está indo muito bem, Galdor. Bem até demais. Disse Baldus, satisfeito e ao mesmo tempo preocupado. O conhecimento de centenas de anos para ser formulado, ele absorveu em poucas horas de leitura. Galad é incrível e assustador. Bom, iniciou Galdor calmamente. Eu não me admiro, Baldus. Desde que Galad era um jovem iniciante, eu senti algo bastante intenso nele. Mesmo a contragosto de Elgar, eu sempre almejei a presença de Galad na magia. Creio que não devemos impedi-lo. Ele tem uma mente extraordinária, e essa aptidão assustadora é um dom. Mantenha-o nos estudos, pois algum dia ele ocupará nosso lugar e passará seu vasto conhecimento adiante, como um mestre. Baldus assentiu com as palavras de Galdor, despediu-se e retirou-se da sala. Estava tarde, eles precisavam dormir. Quanto ao grande mago, ele continuou refletindo sobre Ankar, sem deixar de alimentar alguns anseios sobre a grandiosa capacidade mágica de Galad. De alguma forma, o sábio filho de Elgar seria o responsável pelo equilíbrio da magia entre magos arcanos e alquimistas. Era isso que Galdor pressentia. Contudo, apenas o amanhã poderia responder. Ele recolheu seus pertences e foi para casa para dormir. Estava tarde, ele precisava muito dormir. O dia seguinte nasceu belo. Um pouco nublado, é verdade, mas nada que desvalorizasse sua beleza. Havia o cantarolar das gaivotas, uma brisa tranquila e a intensa sinfonia do mar, com suas ondas debatendo-se contra as rochas da encosta. De fato, as praias do sul eram muito belas. Gradualmente, Egnaron despertou-se. Com a cabeça dolorida e, pelo visto, com um curativo improvisado em seu ferimento. Os ruídos das gaivotas e o som do mar lhe chegaram aos ouvidos, junto do crepitar e estalar de uma fogueira. Havia também um agradável odor no ar, e um ruído diferente. Parecia alguém mastigando. Ao abrir os olhos, o filho de Elgar contemplou a grande figura do gigante Cush e uma enorme fogueira. E o odor agradável era oriundo da carne que estava sendo assada. O gigante havia improvisado alguns espetos, utilizando-se de algumas estacas que encontrou na beira da praia e no sítio de escavação abandonado. Se a questão era improviso, isto poderia ser tratado com Cush. O gigante era campeão em práticas imprevistas. Certa vez, Cush improvisou alguns ossos de javali para tirar restos de carne dos dentes.
Esta prática acabou tornando-se um hábito muito comum entre os gigantes. Ossos finos e pontiagudos para limpar os dentes. O que aconteceu comigo? Resmungou Egnaron, confuso, ainda sentindo dor pelo impacto na cabeça. O gigante apanhou um dos espetos de carne assada na fogueira e mordiscou um grande pedaço. Então, com a boca cheia, respondeu: Você bateu com a cabeça em uma rocha. O filho de Elgar irritou-se, pois não precisava daquela informação. O ferimento dolorido em sua cabeça era um indício de que ele havia sofrido um impacto. Ele recordava-se do embate em alto mar e das serpentes. Então havia um imenso vazio em sua mente, uma página em branco que apenas Cush poderia ajudar a preencher. Muito obrigado pela bandagem, Cush, disse Egnaron, passando a mão na cabeça com o curativo improvisado do gigante. Mas te pergunto o que aconteceu depois. Quanto tempo fiquei inconsciente? Como vim parar aqui na praia? Eu consegui vencer alguma das serpes? O gigante, então, entendeu que deveria informar todos os detalhes do que havia ocorrido ao humano após ele atingir a cabeça em uma rocha. Cush mordeu mais alguns pedaços de carne assada e então iniciou seu relato. Depois que você desmaiou, a maré te trouxe até a praia. Cush deu mais uma grande mordida no pedaço de carne e prosseguiu. Você dormiu desde o final da tarde de ontem. Já é de manhã. A propósito, que bela luta você teve lá, não foi? Por um momento, pensei que você fosse acabar devorado. Graças a esses seus instrumentos aí. Cush apontou para a lança e o escudo do humano. Você está vivo. Parabéns, Egnaron. E mais uma dentada do gigante no assado, que ficava cada vez menor. Enfim, a maré trouxe as duas serpentes. Uma está aqui, disse o gigante, massageando sua barriga. E a outra está aí. O gigante apontou para a carne em espetos que era assada na fogueira. Egnaron ergueu-se, cambaleante, de súbito. Tamanha era sua desaprovação pelo feito do gigante. Que prêmio ele poderia levar para Elgar para provar sua vitória contra as serpentes marinhas se o gigante havia comido? Aqueles pedaços de carne restantes certamente não seriam aceitos. Afinal, poderiam ser de qualquer animal. Por um momento, o humano pensou em atacar o gigante e subjugá-lo a seus pés. Em sua mente, o dito "nunca fique entre um caçador e sua caça" começou a ressonar assustadoramente. Em contraponto, Egnaron sabia que o gigante o auxiliara em um momento de extrema necessidade. Ele não deveria aliviar sua atenção em Cush. O ataque do humano era bem improvável. Egnaron era bondoso demais para uma atitude tão vil. Onde estão as peles das serpentes, Cush? Preciso de uma prova que venci pelo menos uma dessas criaturas. Você sabia da minha demanda, você não deveria ter comido minha caça. Esbravejou Egnaron, num misto de indignação e desapontamento. O gigante estava limpando os dentes com a presa de uma das serpentes. Então, repentinamente, Cush começou a rir e lançou o pontiagudo dente da fera aos pés do humano. Nada! Gracejou o gigante. Tenho consciência de sua tarefa, Egnaron, filho de Elgar. Retirei as cabeças das serpentes e as depositei ali. E o gigante apontou para um local, alguns metros adiante,
de onde Egnaron estava. Havia uma cova escavada na areia da praia, entre pequenas dunas. No interior da cova jaziam os prêmios que Egnaron ansiava: 2 cabeças de serpentes marinhas gigantes. O alívio percorreu pelo corpo do humano, que caiu sentado na areia, de olhos fechados, suspirando tranquilamente. Agora venha! Você deve experimentar este assado, Egnaron. Não há em Nosgor um alimento tão saboroso quanto a carne de serpente marinha assada, disse o gigante, convidando o humano para sua refeição diferente. Egnaron levantou-se e seguiu até a fogueira. Utilizando-se de sua lança que estava no chão, à beira do fogo, o humano cortou e provou um pedaço da carne assada por Kush. O sabor era bastante diferente de tudo o que o humano havia provado em sua vida. A carne era bastante salgada, mesmo sem a adição de especiarias. Contudo, era agradável ao paladar. Egnaron recordou dos sabores de carnes de mastodonte, javali, búfalo, lebre. Nem de longe a carne de serpente marinha tinha alguma semelhança com suas memórias. Que tal? Indagou o gigante, curioso. Saborosa, não é? Sim, respondeu Egnaron, ainda mastigando outro pedaço recém-cortado pela lâmina de sua lança. Surpreendentemente tem um gosto bom. Os 2 acabaram comendo o restante da carne. Para a admiração de Kush, Egnaron conseguiu dar cabo sozinho de um daqueles grandes espetos de carne preparado por ele. No entanto, Kush percebeu que sua surpresa não era válida, pois o humano tinha um porte grande e corpulento para sua raça. Logo, tinha de comer bastante para manter-se forte e robusto. Com o fim da refeição, Egnaron decidiu juntar seus pertences e iniciar seu retorno para casa. Kush percebeu as ações do humano e o auxiliou a prender as cabeças das serpentes à corda para melhor transportá-las. Inevitavelmente, o humor do gigante alterou-se também. A separação iminente o deixava aborrecido, pois ele muito gostou da companhia de Egnaron. O que foi, Kush? Indagou o humano, percebendo a feição de desapontamento do gigante. Está chateado com a despedida? Preciso partir, amigo. Mas saiba que serei eternamente grato por seu auxílio e companhia. O gigante nada respondeu. Continuou fazendo as amarras nas cabeças das serpentes para Egnaron. Sua feição pesarosa era nítida. E Egnaron tentou amenizar o sentimento de Kush. Prometo que visitarei sua morada em Can, a cidade pétrea, meu amigo. O humor do gigante alterou-se novamente, de maneira drástica. Sua face consternada carregou-se de desprezo. Era como se a promessa de visita de Egnaron tivesse soado como uma ofensa a ele ou a Can, a cidade dos gigantes. Você não será bem recebido em Can, Egnaron. Ninguém é bem recebido em Can, disse Kush em um tom ranzinza. Meu povo somente teve contato com as outras raças a pedido dos deuses, por meio do Conselho de Dúmenor. Não fossem esses encontros, estaríamos isolados até hoje, no alto das montanhas. Egnaron estranhou a mudança de comportamento e humores de Kush. O gigante agia completamente diferente de momentos atrás,
quando foi zeloso com ele e lhe ofertou a carne assada. O filho de Elgar não conseguiu compreender o motivo da atitude de Cush. O que há de errado? Indagou o humano, confuso. Por que está dizendo isso? Você tem me tratado muito bem e agora diz que não serei bem recebido em sua morada? Qual é o problema, Cush? A feição do gigante mudou mais uma vez. Contudo, os olhos de Cush aparentavam ternura e bondade, como da primeira vez que Agnaron o encontrou, no Vale Cinzento. O gigante, então, sentou-se e tentou desculpar-se de sua atitude intempestiva. Desculpe, Agnaron. A questão não é você. O problema é meu povo. São todos muito restritos e distantes. Não sei se você já esteve na presença de outro gigante, mas acredite em mim, você não encontrará ninguém que fale tanto como eu. Eu já relutei bastante para mudarem esse comportamento fechado, mas todos ignoram. Eu já insisti para descermos das colinas mais vezes, contudo, eles levaram a sério o pedido de Ressael para ficarmos no topo das montanhas. É como dizem por aí, humanos enfrentam, elfos sabem, anões teimam, dragões voam e gigantes não se intrometem. Pois estou cansado de não me intrometer. Quero enfrentar e ter conhecimento sobre o desconhecido. Quero arriscar. O humano ficou surpreso diante dos motivos do comportamento oscilante do gigante. Agnaron jamais imaginaria isso. Ele sabia que o povo de Cush era reservado, contudo, não acreditava que fosse com tanta exaltação. Compreendo sua situação, Cush, respondeu Agnaron, solícito. Às vezes, ao desejarmos uma mudança, nós mesmos temos de começá-la. Sim, por isso estou aqui, Agnaron, interrompeu Cush, exaltado. Estou farto de viver minha vida pelos outros. Foi meu desejo descer das montanhas e viver aqui embaixo. Este é meu exílio, é minha vontade. Vou ver e viver o mundo daqui. Então, quando meus dias estiverem chegando no fim, eu retornarei para ver o final lá de cima. A determinação de Cush era admirável, e a consideração que Agnaron criara pelo gigante também era vasta. O humano estava bastante satisfeito com o que o destino lhe havia reservado. Sua jornada até os mares do sul, em busca das serpentes marinhas, e o encontro com o gigante exilado estavam sendo bastante gratificantes. Sua atitude é respeitável, Cush, disse Agnaron, ainda ajeitando seus pertences. De fato, persistir em uma só tarefa por muito tempo, por mais simples que seja, acaba se tornando um fardo enfadonho. Felizmente, eu, inúmeras vezes aborrecido da caça, executei outros afazeres para que não me cansasse de fazer sempre o mesmo. Da caça, parti para a pesca. Da pesca, fui arar a terra. No entanto, diversas vezes tive de acatar aos pedidos de meu pai e continuei caçando para não desapontá-lo. Gostaria de ter tomado essa sua atitude, de deixar tudo para trás, pelo menos por pouco tempo, para que eu pudesse satisfazer meus desejos. Nada! Resmungou Cush, alegremente. Não lamente, pois nunca é tarde para seguir seus desejos, Agnaron. Venha comigo, vamos nos exilar de nossos costumes e tradições em troca de viagens mundo afora. O convite de Cush foi bastante tentador. Há tempos, Agnaron almejava vagar pelos 4 cantos do mundo,
a fim de conhecer lugares diferentes. Em contrapartida, sua missão ainda não estava concluída. Ele sentia que deveria, pelo menos, finalizar a busca solicitada por seu pai, a fim de não decepcioná-lo. Lamento, Kush, lastimou o humano. Teremos de deixar nossa viagem para outra oportunidade. Preciso terminar essa minha tarefa. É uma questão minha, de meu povo. Talvez você não compreenda. Sim, entendo, interrompeu o gigante, de acordo com a decisão de Agnaron. Trata-se da honra dos humanos e o orgulho. Tenha uma leve noção de seus princípios. E mais uma vez, o filho de Elgar foi surpreendido pelo comportamento do simpático gigante. Por mais que Kush não tivesse contato com outras raças, ele compreendia bastante dos preceitos do povo de Agnaron. Era realmente admirável. Agnaron sorriu ao gigante. Então, em tom de despedida, disse: Você é um respeitável indivíduo, amigo. Sinto-me bastante honrado de nossos caminhos terem se cruzado em minha vinda para o sul. Saiba que você será bem recebido em meus domínios, Kush. Fique à vontade para visitar o norte quando quiser. Fique em paz, companheiro. E até mais. Um pouco sem jeito, Kush sorriu e emitiu mais uma de suas sonoras gargalhadas, em resposta aos dizeres de Agnaron. Então, tocando o ombro do humano com a ponta de seus dedos, o gigante disse: Esse foi um encontro bastante feliz, Agnaron. Testemunhei sua bravura, sua determinação e seu empenho. Lembre-se de informar aos seus sobre uma canção de seus feitos. E se você não lembrá-los, eu lembrarei, não se preocupe. Você foi grandioso e tem meu respeito. Aqui, Kush apontou para si próprio. Você tem um amigo, Agnaron. Com seus pertences preparados, inclusive os mais valiosos, amarrados um no outro com uma corda, Agnaron virou-se e partiu rumo ao norte, de volta para casa. Alguns metros adiante, o humano teve a ideia de convidar Kush para acompanhá-lo, pelo menos até o Vale Cinzento, onde haviam se conhecido no dia anterior. Kush! Clamou Agnaron ao gigante, que permanecia sentado na praia, feito um filhote de cão abandonado. Gostaria de me acompanhar até o Vale Cinzento ou além? Abrindo os braços e emitindo um grande sorriso, o gigante respondeu: Pensei que não fosse me convidar. Kush levantou-se num salto, correu em direção do humano, retumbando o solo por onde pisava. Sempre desejei ir além do rio Adros, mas nunca tive a coragem, revelou o gigante. Talvez você seja a forma da coragem para me fazer ir além. Agnaron apenas sorriu em resposta, e o gigante gargalhou uma vez mais, antes de seguir, lado a lado, com o humano. A dupla, tal qual Artongel e Azihur, era mais uma amizade improvável. Nosgor está em processo de mudança, e as novas amizades reforçam essa premissa. Fim do capítulo 43.